Salve, salve, galerinha! Vamos para mais uma aula aqui, ó. Adivinha qual que é o assunto de hoje? Tá aqui atrás de mim, ó. Nós vamos trabalhar com tabela periódica. Então fique atento, é o momento agora de você parar o que está fazendo aí, pegar a sua tabela, deixar nas suas mãos aí para você poder fazer anotações importantes, ok? Se você tiver uma tabela, um rascunho, alguma coisa, melhor ainda, porque você vai fazer algumas anotaçõezinhas aí e deixar isso aí num cantinho aí do seu quarto, num lugar predileto teu, para que você possa estar batendo o olho ali, memorizando algumas coisinhas, tá bom? Para começo de conversa, quando a gente fala de tabela periódica, a gente tem que ter em mente o quê? Que a gente não precisa de decorar todos os elementos da tabela periódica, tá? Você não vai ter que pegar a partir de agora e falar assim, não, eu vou almoçar com a tabela periódica ali na frente, eu vou pro banheiro com a tabela periódica, vou até plastificar uma para quando for tomar banho eu estar estudando. Você pode fazer isso, mas não há necessidade no sentido de você ficar querendo decorar todos os elementos da tabela periódica, aquilo que eles têm, né? As informações que são trazidas ali, ok? Então, normalmente, os concursos vestibulares, eles trazem a tabela periódica. Quando eles não trazem é porque as informações que serão cobradas são informações que a gente já conhece muito bem, tá? Também não fique apavorado, poxa vida, né? Eu tenho, fulano de tal sabe de um elemento, outro sabe, né? É fácil de... Com o tempo, com a prática, tanto você trabalhar com a tabela periódica, porque a gente utiliza ela durante todo o curso aí de Química, a gente acaba memorizando alguns elementos, os nomes, ok? Tá? Então não se preocupe, mesmo em algumas tabelas periódicas que em alguns concursos públicos caem ali sem o nome, ele não vai cobrar um camarada que está muito aqui embaixo, um camarada que tem um nome muito estranho, não. Tá? São aqueles que a gente trabalha no nosso dia a dia. Então você vai ter lá o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, são os que a gente vai estar mais trabalhando, então fica fácil aí para memorizar, ok? Bom, essa aqui é a nossa tabela periódica, ela já está atualizada, tá bom? Por que eu estou falando que ela já está atualizada? Por causa de um detalhezinho aqui, ó. Nós temos aqui já os demais elementos da tabela periódica. Hoje a tabela periódica, ela vai alcançar aqui até o número atômico 118. É comum a gente ver em livros didáticos ainda, né? Porque está começando, isso aqui é coisa recente. A gente vê muitas vezes chegando até aqui ou com mais dois elementozinhos aqui, o 114 e o 116 e os demais faltando. Em algumas tabelas muito antigas, a gente vê falta de elementos, inclusive aqui, tá? Aí eles vinham com aqueles nomes estranhos, né? Tal lá, que significava um número, né? 112, unidum. Né, unidunité lá, vinha dessa forma. Por quê? Porque era, na verdade, falar esses números em latim. Okay? Hoje nós temos ela completinha. Tá? Não garanto nada que isso aqui não mude um pouquinho mais para frente. Pode ser que a gente consiga chegar no elemento que vem mais abaixo ali. Tá bom? Como que é dividida a tabela periódica? A tabela periódica ela é dividida em períodos e famílias, tá? Ou grupos. Quem que são as famílias ou grupos? As famílias ou grupos sempre elas vão ser esses camaradinhas que estão assim, ó, tá? Sempre você vai observar na vertical. Então, nós temos aqui de 1 até 18. São 18 as famílias da tabela periódica, tá? Talvez vocês vejam aí na tabela periódica de vocês alguns números aqui, né? Tipo 1A, 2A, e aí você vai pegar aqui no meio, vai estar lá 3B, 4B, né? Escrito em algarismo romano. Isso aí é uma nomenclatura mais antiga. Hoje a IUPAC, que é quem rege as normas para fazer aqui a tabela periódica, ela coloca de 1 até 18. Muito mais fácil a gente saber. Família 1, 2, 3, 4, né? Lembrando que aqui pode ser chamado de família ou grupo, não tem problema. Qualquer um desses nomes, nós vamos estar trabalhando com esses camaradinhas aqui. Sempre observando que família vai estar na vertical. E os períodos, eles estarão aqui na nossa horizontal. Ok? Lembre-se a questão de vertical e horizontal que pode ser cobrado na prova. Tá? Quando a gente fala, eu vou olhar para o horizonte, você está olhando para o horizonte, você vê o horizonte assim, então horizontal. Tá? Você não olha para o verticonte, você olha para o horizonte. Tá? Então vertical. Aqui você vai ter as famílias, são 18 famílias e um total de 7 períodos. Esses 7 períodos, inclusive, eles estão relacionados com as camadas eletrônicas que a gente estudou lá quando a gente falou sobre a questão da distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas. Um átomo ele pode ter até 7 camadas eletrônicas.
que a gente chama lá de KLMNOPQ. Essas 7 camadas estão representadas aqui pelos períodos. Então, se eu pegar aqui o primeiro período que tem o hidrogênio e o helinho, tá? Esses 2 camaradinhos aqui, eles estão no primeiro período, portanto, eles vão ter uma única camada eletrônica, onde vai ficar distribuído ali o elétron, no caso do hidrogênio, e os 2 elétrons, no caso do hélio. Se você pegar qualquer elemento do segundo período aqui, ó, qualquer elemento do segundo período, vamos pegar lá o oxigênio. O oxigênio, quantas camadas ele tem? Ele vai ter 2 camadas, segundo período. Se eu pegasse o frâncio aqui embaixo, o frâncio, se a gente ver aqui, ele está no 7º período. Então ele vai ter 7 camadas. Vai ter as 7 camadinhas, KLMNOPQ. Tá? Então os períodos, eles estão relacionados com a camada. Então isso ajuda muito a gente, porque se a gente quiser saber, eu quero pegar lá o cálcio. O cálcio, quantas camadas tem? Eu tenho que fazer a distribuição para ver. Você não vai. Pega a tabela periódica, 1, 2, 3, 4. Está no 4º período? 4 camadas. Tá? Então a tabela periódica ela é um instrumento que vai sintetizar muita coisa para a gente aí, vai resumir, ajudar a gente a trabalhar com muitos aspectos. Tá? Vocês talvez batam o olho na tabela periódica, acham estranho alguns nomes, né? Que nem eu estou falando aqui, se você pegar, por exemplo, o sódio deveria ser SO, né? É sódio, não é nádio, né? Mas ele é Na. Por que ele é Na? Porque ele é um dos metais aí conhecidos há muito tempo e o nome que foi dado a ele foi um nome latinizado. Então vem lá de natrium, né? É o nome latinizado dele. E aí a gente trazendo isso para o português ficou sódio, tá? Você pega o potássio, né? Potássio também, tá lá, ó, K, mas K não é de potássio, é que vem de cátrium, né? Então eles vêm ali de nomes antigos. Alguns bate, né? Em alguns casos fica bem legal. Se a gente pegar aqui o ferro, ó lá, Fe, fica mais fácil da gente lembrar, né? O oxigênio, O, nitrogênio, N, carbono, C. Então fica fácil alguns a gente memorizar, mas nem todos são assim. Então alguns foram dados um nome latino para ele, né? Um nome em latim. Outros foram dados nomes em homenagem a grandes cientistas, né? A gente tem lá o Rutherford, o Mendeleev, né? Outros nomes de países, né? Como a gente tem o Polônio, homenagem ali à Polônia, né? Cidades, Califórnia, né? A Califórnia. Então você vai ter ali regiões, né? Na verdade, de acordo com foi descoberto em tal lugar, se tivesse sido descoberto aqui no Brasil, um Brasilium, né? Não sei. Né? Mas é de acordo. Então, os nomes, eles não são assim, nomes muito fáceis de você bater o olho, de repente falar, né? Tô ligado, prata, né? Olha lá, AG, vem de argento, né? O ouro, áureo, AU. Então vai depender um pouquinho disso. Hoje aí o PAC já não trabalha mais dessa forma, usando nomes latins, né? Hoje o que você trabalha aqui, na verdade, é com esses outros nomes assim, tipo de cientista ou da cidade local que o cara descobriu, um país, alguma coisa, né? Mas não se utiliza mais esses nomes em latim que se fazia muito rolo, tá bom? Bom, o que eu tenho que observar quando eu pego uma tabela periódica? A primeira coisa que você tem que observar quando você pega uma tabela periódica é a legenda que ela vai te trazer, tá bom? Então o que acontece? Essa nossa tabela aqui, ela traz uma legendinha, tá? Deixa eu só pegar aqui. Ela traz uma legendinha, ó, olha lá. O que essa legenda está mostrando pra gente? Número atômico, aonde está o número atômico, tá? O que é o número atômico? Quantidade de prótons que o camarada tem no núcleo. Então isso já é mostrado na tabela periódica. O símbolo do elemento, o nome do elemento e a questão da massa atômica dele. São os 4 dados que a gente mais usa esmagadoramente para a resolução de exercícios em química. Tá? Então, observe, ache aí na sua tabela aonde está a legenda. Porque nem sempre vai vir assim, não há uma ordem clara para se trazer esses dados. De repente, eu quero colocar o número atômico do lado, a massa do outro lado, né? E o nome em cima do símbolo do elemento. Tá? Então você pega toda a tabela periódica que tem uma legenda, acha a legenda e observa de que maneira que ele está trazendo isso. Então você vê que os dados que ele está trazendo, por exemplo, número atômico. Se eu pegar aqui o níquel, o níquel, o número atômico dele aqui, ó, 28. O que significa isso? Que esse camarada tem 28 prótons no núcleo. Tá? Ele vai ter 28 prótons no núcleo. Então é interessante a gente observar isso, por quê? Porque ele já fornece, você não tem que fazer distribuição, você não tem que procurar de outra forma. Não. Acha o número atômico, você tem a quantidade de prótons que esse camarada tem no núcleo. Tá? Inclusive, quando a gente pega alguns camaradinhas que têm um número atômico muito elevado, eles passam a ser o que a gente chama lá
de elementos radioativos. Por quê? Porque quanto maior a quantidade de prótons no núcleo, né, muita carga positiva num lugar pequenininho, maior a repulsão, você acaba tendo o quê? Você acaba tendo o chamado aí de material radioativo. Tá? Então você vai ter lá urânio, por exemplo, né, e outros elementos que são denominados radioativos justamente porque tem uma alta quantidade de prótons no núcleo. Então você consegue observar pelo número atômico, elementos que têm número atômico muito grande, a partir de 92 ali, eles acabam sendo radioativos justamente por ter uma grande quantidade de prótons no seu núcleo, tá bom? Bom, vocês reparam também que a tabela periódica tem essa partezinha de baixo aqui, né? Justamente onde está lá o urânio que eu estava comentando com vocês, né? Outros elementos ali. Por que esse camaradinha está separado da tabela periódica? Na verdade, ele não deveria estar separado. Tá? Acontece que para dar aula com a tabela periódica no seu modo operandi normal, seria muito complicado. Não ia, por exemplo, caber na televisão. Como assim, professor? Acontece que é o seguinte, esses camaradinhas aqui, ó, que a gente chama de série do lantanídeo e do actinídeo, tá? Eles estão, na verdade, aqui, ó. Tá? Todos esses elementos que vocês estão vendo, eles estariam aqui, tá? Justamente na família 3. Então a família 3, ela vai ser todos esses elementos. Então ela não vem só aqui no escândio e no ítrio, ela vai vir em todos esses camaradas. Fica estranho, né? Parece estranho de falar isso, mas professor, todos esses camaradinhas aqui, ó, estão aqui e aqui? Sim, todos eles estão lá na família 3 da tabela periódica. Agora faz o teste mental aí comigo, ó. Tira esses camaradinhas e coloca eles aqui. O que acontece com essa tabela? Ela vai ter que ser empurrada toda para cá. Porque, na verdade, esse camaradinho aqui, ele não vai estar aqui na família 4. Ele pertence à família 3. Então, eu tenho que empurrar toda essa parte aqui, ó, da tabela periódica, eu tenho que empurrar ela para cá. Então, eu ia alargar, deixar essa tabela periódica muito grande. Tá? Então, para não ter esse problema, foi retirado esses elementos, né, e colocado daí aqui. Tá? E aí fica bonitinho. A tabela periódica fica organizadinha, tá bom? Fica compacta. Tá? O pai ali da tabela periódica, que a gente costuma comentar aí, é o Mendeleev, né? Mendeleev foi o cara que chegou a ganhar um prêmio Nobel devido ao fato de perceber esse tipo de coisa, né? Uma das coisas que ele percebeu, que é interessante a gente comentar aqui, é em relação às propriedades dos elementos. Os camaradas que estão na mesma família, tá? Eles têm propriedades semelhantes. Alguma coisa semelhante eles vão ter, tá? Então, quando a gente pega aqui a família 1, e aqui vem um detalhe muito importante, tá? A família 1, nós excluímos, na verdade, o hidrogênio, pelo menos a princípio, tá? A gente fala que o hidrogênio não teria família. Professor, mas eu sempre vejo ele aqui, né? Por que ele está ali? Porque ele tem um elétron na última camada dele, assim como os demais elementos que estão aqui. Então é por isso. Só que se você pensar comigo, o hidrogênio, tá? Ele, vamos dizer assim, a 25 graus Celsius, na temperatura ambiente, esse camaradinho aqui, ele é um gás de hidrogênio. Todos os demais, do lítio ao frâncio, são metais a temperatura ambiente. Então já começa por aí, a diferença é muito grande. Há, é claro, alguns estudos científicos, inclusive já comprovaram isso, que o hidrogênio, quando ele é colocado no estado sólido, quando ele é comprimido, resfriado e se torna um sólido, ele passa a adquirir característica de um metal. Mas como é um estudo ainda em andamento, a gente não pode falar assim, tá vendo? Ó, ele também é metal, porque não é, a princípio, ainda não. Há coisas que virão mais para frente, descobertas aí, talvez a gente tenha que reclassificar, mas a princípio, quando a gente fala família 1, a gente exclui o hidrogênio. Ele está ali para a gente falar o quê? Bom, esse camaradinha tem um elétron na última camadinha, tá? Para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem do lítio ao frâncio, esses camaradas são super, mega, hiper power blaster reativos com água, por exemplo. Tá? Com água. Se jogou em água, ele vai reagir muito forte. E quanto mais para baixo você vier aqui, ó, mais forte será a reação dele com a água. Chega a ser explosiva. Tá? O hidrogênio, acontece isso? Não acontece. Então a gente vê que não bate muito bem as ideias, né? Então esses camaradas, o que eles têm em comum por estarem lá na família 1? O que eles têm em comum é exatamente o fato de serem muito reativos em água. Se você pegar os camaradas da família 2, eles também são reativos, não tanto quanto os da família 1, mas são reativos. Tá? Esses camaradas são extremamente reativos. Então, eles têm propriedades em comum. Se a gente vier aqui para a família 18,
aí sim você vai estender ao hélio aqui. Tá? Do hélio até o último camaradinho aqui, ó, tá? O ganesônio, um novo elementozinho, esses camaradinhos aqui, eles têm propriedades semelhantes. Por exemplo, são pouco reativos. Olha a diferença. Muito reativos para o lado de lá, pouco reativos para o lado de cá. Os gases nobres praticamente não reagem com ninguém. Nós comentamos até sobre isso quando a gente falou lá sobre a questão da ligação química. Procure a aula sobre ligação química, você vai entender bem isso. Tá? O que acontece? Esses camaradas não reagem. Tá? É lógico, professor, mas eu ouvi falando que tem composto do xenônio. Sim, existe, mas é forçando a barra. Você vai ter ali compostos de flúor com xenônio. Tá? Na natureza você encontra esses camaradinhas separados, eles não reagem. Tá? Você conhece bem alguns desses elementos. O hélio, por exemplo, é aquele camaradinho que vai em balões infláveis. Antigamente se usava hidrogênio, mas o hidrogênio é inflamável, né? Falei inflável, né? Inflamável era quando era o hidrogênio. Lembra aqueles Zeppelins, aqueles dirigíveis grandão, aqueles balãozão? Eles eram cheios de hidrogênio. Dava um probleminha, pum, explodia, porque o hidrogênio, ele pega fogo, né? Inflamável. Agora, quando você pega um balãozinho inflável aí com hélio, o hélio também vai fazer com que o balãozinho fique para o alto, só que o que acontece? Ele não reage. Então ele não pega fogo, não acontece nada. E ele você consegue fazer aquela brincadeira legal, né? Você puxa lá do balãozinho o gás hélio e fica falando com uma vozinha fininha, né? Parecendo aquela vozinha de quando vão entrevistar você e você não quer aparecer. É muito bacana você fazer esse teste. Mas qual que é o perigo? Professor, mas se fui lá, peguei o balãozinho de hélio, puxei e fiquei falando com uma vozinha bem fininha, professor. Foi muito legal. O que você tem? O hélio ele vai interagir, vai fazer algum mal? Não. Ele não vai fazer mal. Mas o que acontece com o hélio? O hélio, se você ficar só respirando ele, meu amigo, você deixou de respirar oxigênio. Você vai morrer por asfixia. Então, só toma cuidado com isso. Fora isso, não tem perigo, tá? Mas é com cuidado. Né? Puxou um pouquinho do hélio, falou com a vozinha fininha, deu risada, kkkk, né? Potássio, potássio, potássio. Já fica de boa, beleza? Mas é legal, ele não reage. Nós temos aí também, né, o xenônio, né, que é utilizado aí nas lâmpadas de xenon, tá? Você vai ter o neônio, ó, as lâmpadas de neon que dão aquela luz bonitinha, etc e tal, né? Então tem uns camaradinhos que são conhecidos aqui nossos, tá? Uma outra coisa que eu quero colocar, porque depois eu vou passar um negocinho rapidinho ali para vocês terem isso no caderno de vocês, mas há uma questão também interessante aqui na tabela periódica. Ela pode ser dividida, tá, em metais e ametais. Metais, né, são aqueles camaradas bons condutores de energia, bons condutores de calor, né, são na sua, né, totalidade aqui, com exceção do mercúrio, eles são sólidos a temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius. O mercúrio é o único metal líquido a 25 graus Celsius, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, ok? O galho, um pouquinho acima de 25, ele já deixa de ser sólido. Então se você colocar na palma da sua mão uma colher feita de galho, tá? Ela vai derreter, tá? Não vai pegar uma madeira da sua casa aí, não. Eu peguei lá do galho de casa, fiz uma colher, né? Não, isso aqui é o elemento químico galho, hein? Cuidado para não confundir, tá? Mas tirando o nosso amigo mercúrio, os metais eles são sólidos a 25 graus Celsius, temperatura ambiente, tá? Então nós temos aqui a divisão entre metal e ametal. O ametal é os não metais, péssimos condutores de calor e eletricidade, são os chamados isolantes, tá bom? E como que é dividido? Existia antigamente uma divisão que nós tínhamos ali os chamados semimetais, ou seja, camaradinhos que estavam entre metais e os ametais, tá? Quem que eram os semimetais? Era aqui boro, tá? Deixa eu pegar aqui, agora saiu, ó. Tinha acabado a tinta, gente. Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio, polônio. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar desses camaradinhas aqui. Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e o polônio, tá bom? Aí a gente até falava assim, né? Bom, se gear assim, sabe, teremos polenta. Quem está à esquerda deles, metal, com exceção do hidrogênio. Quem está à direita, os não metais. Só que houve uma alteração, tá? Nós tivemos aí uma modificaçãozinha. Aí o PAC, ao invés de dividir a tabela periódica assim, ela dividiu agora só em metal e não metal, ponto final, tá? Então ela faria algo mais ou menos assim, ó. Você faria uma escadinha aqui, ó.
dessa forma, assim, ó. Vai fazendo uma escadinha, ó. Tá? E aqui a gente teria a divisão da tabela periódica em metal e não metal, tá? É só lembrar de fazer uma escadinha. O primeiro degrau um pouquinho maior, você vai descendo. É lembrar que o alumínio é um metal, tá? O que se faz as panelas, tal, latinhas, tá? Então você faz, hoje a divisão que a IUPAC traz é essa. Para cá metal, exceção hidrogênio. Hidrogênio não é metal, cuidado, tá bom? Por enquanto, pelo menos não é. Então, metais, incluindo os de baixo, lembra que eles estão aqui. E para cá, os chamados não metais, os ametais. Então, lembra aqui da escadinha. Tem um negócio legal, né? Do bom, se gerar assim, sabe, teremos polenta. Mas, né? Aí eu não gosto de polenta, professor. Ok. Bom, se gerar assim, sabe, teremos Pokémon. Pronto. Né? Tem esse truquezinho. Mas, hoje se fala muito nessa questão aqui da escadinha, tá bom? Para cá, os não metais. Agora, a gente está falando da questão das famílias, né? Como eu falei, são 18 famílias. E uma coisa importante das famílias é o nome. Existem algumas famílias na tabela periódica que têm um nome, tá? E eu quero que você me acompanhe, eu vou colocar ali no quadro o nome dessas famílias, tá? Só que só vai ter nome as famílias 1, 2, 13 a 18, são as que a gente mais costuma trabalhar aí. Essas do meio, vocês não vão ver eu colocando ali, tá bom? Então, me acompanha aqui que nós vamos colocar, vamos sair um pouquinho da tabela, você continua com a sua tabela aí, tá bom? E faz essa anotaçãozinha aí para mim, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, a família que o camarada está e o nome que vai ter essa família. Então, é um nome específico aí, ok? Então, vamos começar lá. Quais são as famílias que a gente vai dar nome? A família 1, tá? Ela é chamada de família dos metais alcalinos, tá? Alcalinos justamente tem a ver com base, né? Aquela questão a base, uma base ela é alcalina. Por que tem a ver com base? Porque se você pegar e reagir aqueles camaradinhas ali da família 1 em água, eles vão dar origem a uma base, tá? Vai se tornar a solução alcalina. Você vai ter ali a família 2 chamada de metais alcalinos terrosos, tá? Também alcalino e tem a ver tudo com a pilha alcalina, porque a pilha alcalina usa ali um sal de metal alcalino, por isso que a gente chama de pilha alcalina, tá bom? Depois, ó, a gente vai dar um salto aí. Você vai lá, ó, para 13. A 13, o nome é simples, pega o primeiro elemento da família 13, tá? Então vai ser ali a família do bóron. Só pegar o primeiro, tá ali, ok? A 14 vai ficar também sendo a família ali do carbono, o primeiro elemento que aparece, tá? Uma curiosidade rapidinho aqui sobre o carbono é um não metal, mas ele tem uma característica importante, ele na forma de diamante ou grafite, porque ele pode ser encontrado nessas duas formas, tá? Ele vai acabar sendo ali um bom condutor de eletricidade. Então, o grafite, se você pegar ali a grafite, o grafitezinha, né? Pega um grafite, tira o grafite. Você vai ver que o grafite numa pilha, você vai puxar ali, você vai ver que existe o grafite ali dentro. Esse grafite é o que faz conduzir corrente elétrica. Então, o carbono, ele conduz corrente elétrica, mas, tá? Parou por aí. A característica de metal que ele tem é isso, mas ele não é metal, tá bom? Depois a gente tem a 15, a família do chamado nitrogênio, também o primeiro elemento que se encontra ali, então fica fácil de lembrar. 16, aqui vem um nome diferenciado, a família dos calcogênios, tá? Significa ali formadores de óxidos, né? As 17, a família 17, os elementos da família 17, tá? Que é quando você liga para alguém que é muito inteligente, tá? Halogênios. Tá bom? E por fim, a família 18 é aquela família que não reage com ninguém, que está de boa, é os chamados ali gases nobres, tá? Por isso tem esse nome, gás nobre, justamente pelo fato de não reagir com ninguém. Professor, tem que saber esses nomes? Tem que saber esses nomes, tá? Porque eles são cobrados. O cara normalmente fala, quem são os elementos da família 2? Não. Quem são os elementos dos metais alcalinos terrosos, tá? Esses são os nomes que vocês têm que lembrar. Aquelas do meio, normalmente, a família também do primeiro elemento que aparecer ali. Mas essas são as comumente utilizadas,
né? Lembrando que é de um esqueminha que existe, que vocês veem melhor isso, eu explico melhor ali na aula sobre ligações químicas, né? Elementos da família 1, 1 elétron na última camada, 2, 2, 13, 3, 14, 4, 15, 5, 16, 6, 17, 7, 18, 8. Dá uma olhadinha lá na aula exatamente sobre isso, tá? Ligações químicas, e vocês vão ver essas propriedades novamente sendo comentadas. Utilize a tabela periódica, tenha ela sempre em mãos, para você já começar a memorizar esses assuntos que foram trabalhados aqui, beleza? A gente vai falar um pouquinho mais dela nas aulas sobre ligação química, então fique atento. Tabela periódica na mão e bons estudos, beleza? Um abração, nos falamos aí na próxima videoaula.